Ezequiel, capítulo de número 37, nós vamos ler até o versículo de número 14. Nós vamos ler até o versículo de número 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37 e versículo de número 1 até o versículo de número 14. Quem achou, diga achei. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito, ou em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei nesta terra, e sabereis que eu sou o Senhor que disse e fiz, diz o Senhor. Amém. Nós te glorificamos nesta noite, Deus Todo-Poderoso, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Os teus filhos que foram sensíveis à voz do Espírito Santo e se moveram das suas casas e lares para estar aqui na tua presença. Aqueles que também, Senhor, não puderam vir, mas estão sendo alcançados por esta transmissão, oramos para que o Senhor continue falando conosco. Senhor, nos dá graça para ministrar a sua palavra. Estamos aqui esta noite porque estamos buscando um renovo. Nós precisamos de um renovo, meu Pai, não só de tempos em tempos, mas precisamos de um renovo cotidiano, todos os dias, meu Senhor. Então esta noite traz um renovo sobre nós,
ao término deste culto, pois acredito que desde quando aqui começamos, o Senhor já está operando e o Senhor já está falando conosco. Nos dá graça, repreendemos todo espírito que quer roubar esta mente, para não ouvir e entender a Tua palavra, e declaramos também que toda mente que aqui entrou esta noite, seja levada e dominada pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos inspiração e graça para poder ministrar a Tua palavra, te pedimos isto no nome de Jesus, amém e amém. Podeis sentar adorando a Jesus, como você já estava adorando. Se você estava adorando, continue adorando. Se você não adorou até agora, comece a adorar Jesus. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Meus amados irmãos e igreja, nós lemos um texto que é muito conhecido de todos nós, no livro de Ezequiel, no capítulo de número 37. Capítulo 1 de Ezequiel é muito conhecido porque trata acerca da sua chamada. O capítulo de número 37 também é muito conhecida esta passagem, porque é a passagem do vale de ossos secos, quando nós já lemos por muitas vezes e também já ouvimos muitos outros pregadores também ministrarem neste tema. E o capítulo de número 47, que é também muito conhecido neste livro, talvez seja as 3 passagens mais conhecidas dentro do livro do profeta Ezequiel, apesar de ser um livro grande, extenso, mas são as passagens mais conhecidas que nós temos neste livro. Mas para chegarmos no tema desta campanha, eu quero antes trazer aqui para os irmãos um fundo histórico acerca deste profeta. Para conhecermos o que ele escreveu, precisamos também saber um pouco quem é o seu escritor. E Ezequiel, ele vai surgir no cenário bíblico, vai escrever o seu livro no tempo em que o povo de Israel, o povo de Deus, o povo de Judá, já tinha começado a ser levado para o cativeiro babilônico. Ele começou a escrever o seu livro chamado 71 antes de Cristo. Nabucodonosor, o imperador do império babilônico, levou os judeus para o cativeiro em 3 etapas. Você já ouviu isso e já aprendeu. Deus não os levou ou não permitiu que eles fossem levados para o cativeiro babilônico apenas de uma vez, mas por 3 vezes, dando Deus ao seu povo uma oportunidade para mudar o seu comportamento e se voltar para Deus. A leva de judeus levados para o cativeiro babilônico foi por volta do ano 605 a.C. E neste primeiro momento, jovens judeus escolhidos foram deportados para a Babilônia, dentre eles Daniel e seus 3 amigos, que eram os seus 3 amigos, Anias e Azarias. Foram escolhidos porque eram jovens capazes intelectualmente, fisicamente. São as características que foram dadas por Nabucodonosor para separar dentre os primeiros que foram levados, para que pudessem aprender na sua corte babilônica e depois se tornarem instrumentos sábios que pudessem ajudarem a Nabucodonosor a governar o seu reino. A segunda leva foi levada no ano 597 a.C. Nabucodonosor levou 10.000 cativos para a Babilônia, e dentre estes estava também Ezequiel. Ezequiel tinha 25 anos de idade
quando foi levado nesta segunda leva para o cativeiro babilônico. E a terceira e última leva de judeus cativos foram levados para o cativeiro babilônico no ano 586 a.C., quando as forças do exército babilônico invadiram o reino de Judá, destruíram totalmente a cidade de Jerusalém, o seu templo, e a maioria dos sobreviventes que sobreviveram a esta destruição foram transportados para o cativeiro babilônico. O ministério do profeta Ezequiel ocorreu durante a hora mais tenebrosa da história do Antigo Testamento. Preste atenção, o ministério do profeta Ezequiel ocorreu na hora mais tenebrosa do Antigo Testamento, de toda a história do povo de Deus que foi tirada do Egito. Ezequiel foi levantado por Deus para profetizar no período mais tenebroso da história do Antigo Testamento. Os 7 anos que precederam a destruição, no ano de 586 a.C., e 15 anos depois, Ezequiel profetizou, perfazendo um período de aproximadamente 22 anos de ministério profético, 5 anos antes de Jerusalém ser destruída e o templo, e posteriormente Ezequiel profetizou por mais 15 ou 17 anos. O seu nome significa Deus fortalece. Ele era de uma família sacerdotal e estava sendo preparado para servir ao Senhor no templo de Jerusalém, quando Nabucodonosor o levou para o cativeiro babilônico. Portanto, como disse, passou os seus primeiros 25 anos em Jerusalém, sendo preparado para servir ao Senhor no templo e na casa do Senhor. 5 anos depois de ser levado, ele mesmo faz questão de dizer no capítulo 1, no ano 30 do cativeiro babilônico, Deus apareceu a Ezequiel, o chamou e o vocacionou para o ministério profético. Estava sendo preparado para o trabalho sacerdotal, quando se tornou um prisioneiro, mas muito mais do que isto, se tornou um profeta no meio dos cativos judaicos. Aos 30 anos, como disse, recebeu de Deus um chamado específico para ser profeta, para profetizar aquilo que Deus queria falar ao coração do seu povo. E o seu ministério profético durou por aproximadamente 22 anos. O capítulo de número 37, que foi o capítulo que nós lemos nesta noite, é um dos capítulos mais conhecidos do seu livro, e vai falar-nos acerca da restauração plena de Deus, ou da restauração plena que Deus faria com a nação de Israel nos últimos tempos. Deus, através do profeta Jeremias e através do profeta Ezequiel, vai usá-los para trazer para o povo judeu o juízo de Deus sobre uma nação que estava desviada de Deus, que estava apostatada de Deus, que estava afastada de Deus. Mas dentre as mensagens de juízo de Deus, Deus também usava estes profetas para trazerem mensagens de restauração da nação. E dentre as mensagens de restauração, o capítulo de número 37 é uma mensagem profética que traria uma restauração plena sobre toda a nação de Israel nos últimos dias, nos finais dos tempos, quando eles não serviriam ao Senhor apenas em um templo
usando os ritos mosaicos ou os ritos da lei de Moisés, mas serviriam ao Senhor com o Espírito de Deus derramado em seus próprios corações. Deus vai usar o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel para profetizar que tiraria deles o coração de pedra e daria neles um coração de carne, aonde Deus colocaria neles o seu Espírito, ou o Espírito Santo de Deus. A condição em que eles se encontravam era uma condição improvável de restauração aos olhos humanos. A Bíblia Sagrada vai dizer, e o texto é muito claro, metaforicamente falando, que Deus, quando olha para a nação de Israel, eles estão não só sepultados ou só mortos, eles estão já com seus ossos sequíssimos, significando que entre o período em que eles foram levados para o cativeiro babilônico até o período da restauração ou do renovo, perfazeria um tempo longo até que isto viesse a acontecer com a nação, de forma que estes ossos estariam sequíssimos ou estavam sequíssimos na face do vale. O versículo de número 11 nos mostra que até mesmo no próprio coração da nação de Israel já não havia uma esperança de restauração. Eles vão dizer: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e por isso nós estamos cortados. O texto vai dizer que havia judeu que estava espalhado por todas as partes do mundo daquele tempo, do mundo conhecido, aonde existia os limites do mundo conhecido daquele tempo. Aqueles judeus que um dia foram tirados do Egito e colocados na terra prometida, agora por desobediência às leis de Deus, estavam espalhados por todas as partes do mundo, de forma que ninguém acreditava, e nem eles mesmos, que um dia seria possível uma restauração. Eles vão dizer: a nossa esperança pereceu, porque estamos todos espalhados. Mas para Deus não existe nada impossível, mesmo quando para nós, os homens, as situações e as circunstâncias mostrem que um milagre pode ser improvável. Para Deus tudo é provável, e para Deus tudo é possível. Bendito seja o nome do Senhor. Basta que Deus libere uma palavra sobre uma condição, basta que Deus libere uma palavra sobre uma situação, basta que Deus libere uma palavra sobre uma causa, para que aconteça aquilo que Deus falou e aconteça aquilo que Deus determinou. Se você esta noite estar aqui debaixo de uma promessa, eu quero dizer para você não parar, não desistir, não voltar atrás, porque se Deus fez uma promessa, mesmo que tudo pareça ser o contrário, Deus é poderoso para fazer cumprir aquilo que Ele prometeu. A visão de Ezequiel no capítulo 37 representa muitas das vezes a condição que chegou um povo que antes era cheio de Deus, que antes era cheio do Espírito de Deus, um povo que um dia serviu a Deus, um povo que um dia viu a glória de Deus, um povo que um dia viu a Shekinah de Deus, a manifestação de Deus, um povo que um dia gozou da proteção de Deus, do cuidado de Deus, da direção de Deus, mas que agora, por não valorizar isto, se encontrava numa situação como no texto que agora nós acabamos de ler. As fases do renovo que este povo recebe na sua restauração representa muito bem a condição espiritual de muitos cristãos dos nossos dias e a forma como alguns estão vivendo. Não resta dúvidas
de que na verdade estamos vivendo um tempo de que precisamos de um renovo cotidiano e permanente. Eu disse para o Gilmar sentado ali: apesar de nós termos vivido uma semana aonde Deus moveu-se sobre nós, não foi o suficiente para trazer este mesmo povo na semana seguinte, na semana que se segue. Porque se na verdade nós somos um crente ou um cristão que vivemos debaixo de um renovo, nós não vivemos apenas um movimento de um tempo, de uma semana, de um congresso, de um período, mas certamente, cotidianamente, vivemos na nossa vida e demonstramos isso através de uma vida renovada na presença do Deus Todo-Poderoso. Não que a semana profética não tenha produzido um avivamento na vida de alguém. Eu acredito que sim. Eu acredito que alguém foi movido pelo Espírito, entendeu a sua condição espiritual, precisava melhorar, entendeu que a condição em que estava não era a condição que Deus queria, e tomou uma atitude, mudou seu comportamento, mudou seu estilo de vida, está mudando seu estilo de vida para servir a Deus melhor. Mas não é a situação da maioria que passou por aqui na semana passada. A nossa oração é que nós possamos, na verdade, vivermos uma restauração e um avivamento, independente de que tenha pregador de fora, movimento ou não, estejamos aqui para adorar aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, a forma como Deus vai restaurando esta nação nos mostra muitas das vezes a condição em que se encontra muitos cristãos diante de Deus. Primeiro, o texto diz: profetiza sobre esses ossos, representando aqui nesta primeira fase, ou trazendo a representatividade de um cristão cadavérico, a representatividade de um cristão morto, de um cristão apático, de um cristão que está espiritualmente sem vida, que ele tem a liturgia do culto, que ele usa a Bíblia, que ele carrega a Bíblia, mas sua vida espiritual está na inércia. Ele vive na inércia das coisas do Espírito, das coisas espirituais. É um cristão que ele tem o título de cristão, mas espiritualmente ele está morto. Ele não reage para que ele possa reagir na presença de Deus. Como foi pregado aqui, se faz necessário que o pregador, que o dirigente do culto incentive-o a fazer isso, incentive a adorar ao Senhor, e aí ele desperta e entende que está no culto, então libera um glória a Deus e um aleluia. É um cristão cuja vida espiritual está cadavérica, está morta, está apática espiritualmente, inerte às coisas do Espírito. Ela não reage nem às ações e nem à voz do Espírito Santo de Deus. Aquele que está morto espiritualmente, as coisas do céu tanto faz, porque ele já não sente mais as coisas do céu. Mas eu quero dizer para aquele que está morto nesta noite: tem renovo de Deus para a tua vida. Deus vai soprar vida na tua vida espiritual. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Segunda fase, o texto vai dizer: e porém nervos sobre vós. Representa o crente nervoso, o crente teimoso, o cristão inquieto, que se incomoda com tudo. Tem crente que ele é teimoso, inquieto, nervoso, ele se incomoda com tudo. Para esse crente nada está bom. Se o som está baixo demais, ele reclama. Se o som está alto, ele reclama. Se o pregador prega calminho, ele diz que o pregador é frio. Se o pregador prega e grita, ele diz que o pregador grita
demais. Se a luz está na meia luz, ele reclama. Se tem muita luz, ele reclama de tudo. É o crente que só tem nervo, mas não tem vida espiritual. Para ele nada presta, ele reclama de tudo, ele se incomoda com tudo. Nós temos pessoas, no nosso meio tem também, que ele não cultua, ele não adora, ele é nervoso, ele é teimoso, ele fica incomodado com tudo. Deus vai colocar carne, Deus vai colocar nervo na tua vida, Deus vai colocar o Espírito nesta noite e vai trazer renovo sobre você também. Eu sei que você conhece, talvez você seja até de um tipo de crente que para ele nada presta. Ele reclama de tudo, ele fala de tudo, ele nada para ele está bom, todo sempre está incomodado na igreja. Ele fica na igreja, mas ele não consegue cultuar, ele fica inquieto, chega atrasado, caminha o culto todo, conversa nos corredores, conversa na porta, e quando vai embora ainda fala mal do culto, do pregador, dos adoradores, dos cantores. É crente que tem osso e só tem nervo, só tem nervo. A terceira fase, o texto diz: e farei crescer carne sobre vós. Essa terceira fase aqui representa o crente carnal. Ao mesmo tempo que ele quer participar das coisas do Espírito, ele também quer participar das coisas do mundo. Estes dias alguém falou para mim: não vou mais congregar nesta igreja não, porque eu não posso usar uma bermuda, as minhas filhas não podem usar uma corrente, nem bracelete, e eu quero ir congregar numa igreja onde pode fazer tudo. É o crente carnal, que ele, em vez de renunciar à carne pelas coisas do Espírito, ele quer participar das coisas do Espírito, sem contudo negar as coisas da carne. Ao mesmo tempo em que ele quer receber a bênção de Deus, ele também quer participar das coisas do mundo. E não só isso, ele quer introduzir na sua vida e no seio da igreja as coisas do mundo. Ele é carnal, ele é imoral, é invejoso, é contencioso, é murmurador, é irreverente, é inconsistente. É o crente que criou carne, criou nervo, tem osso, tem carne, tem nervo e só tem carne. Mas a próxima fase diz: e estenderei sobre vós pele. O que é pele? Pele fala de sensibilidade, e pele também fala de aparência. O que é isso? É a fase do cristão que ele está na igreja, ele até criou nervo, até criou carne, mas ele é insensível, ele não tem sensibilidade para as coisas do Espírito Santo. Ele não sabe quando é que o Espírito Santo está falando, ele não sabe quando é que Deus está falando, ele não sabe quando é que Deus está usando, porque ele é insensível. Quando um crente faz o que o Gilmar aqui contou no seu testemunho, que muitas das vezes Deus move alguém para fazer um sacrifício, e ele ouve e ele diz assim: se fosse eu não faria isso. Por quê? Porque ele é insensível à voz do Espírito Santo. Eu já contei aqui de uma moça, eu vou contar de novo, que no dia da despedida do pastor Disseu aqui no púlpito, e eu contei que ele estava deixando o seu emprego muito bom, renunciando à sua faculdade que ele tinha recém terminado, para ir para o campo missionário. E esta moça sentada na mocidade, estava lotada, era um domingo. Ela pensou consigo: é doido, eu nunca faria isso, nunca na minha vida. Quando ela pensou, na mesma hora o Espírito de Deus me revelou aqui no púlpito. Eu me virei para a mocidade e disse: tem uma moça aqui na mocidade que quando eu contei as renúncias que o pastor Disseu renunciou, ela pensou consigo: está ficando doido, eu nunca faria isso. Aí ela falou no ouvido da outra que estava do lado: como é que ele sabe que eu pensei isso? Não é que eu sei, é que o Espírito Santo viu. Mas porque ela pensou isso dele, que estava renunciando para fazer a obra? Porque o crente que só tem pele é insensível, ele não tem sensibilidade para entender as coisas do Espírito Santo. Ele vem para a igreja, ela vem para a igreja, ela coloca a melhor roupa, coloca o melhor sapato para mostrar para os outros a sua aparência. Eu quero dizer aqui esta noite que o Deus Todo-Poderoso não olha
olha a aparência, o Deus Todo-Poderoso olha o coração. E Ele está olhando para o crente esta noite, que tem sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando. Você tem sensibilidade? Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Esta tipo de pessoa quer viver no status quo, ela quer viver de aparência. Samuel, por Saul ter sido escolhido pela beleza física, a Bíblia Sagrada diz que ele, dentre os homens de Israel, do pescoço para cima, ninguém era igual a Saul, tamanha beleza ele tinha. Mas tinha beleza, mas não tinha espiritualidade. Em 2 anos de escolhido para reinar em Israel, se desviou e passou 38 anos desviado, sem ouvir a voz de Deus. Quando Samuel vai ungir Davi na casa do seu pai Jessé, Samuel pensa que Deus vai usar o mesmo critério que foi usado quando ungiu Saul. E quando ele chegou na casa de Jessé e disse: eu vim ungir um rei da sua casa, Jessé apresenta o seu primogênito, um jovem bonito e belo. E quando Samuel olhou para o filho de Jessé, disse: certamente está perante mim o ungido do Senhor. Mas quando Samuel ia derramar o azeite na cabeça de Abinadab, Deus interferiu e disse: Samuel, não é este aí. Você está olhando para a aparência, mas eu estou olhando para o coração. Oh glória! Enquanto Abinadab estava em casa, belo e bonito, descansando da guerra, Davi estava no campo adorando e dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bendito seja o nome soberano de Jesus. Tem um crente nessa igreja, chegou o tempo de dizer que Deus abençoou a vida deles, abençoou a família, não só com prosperidade financeira, mas quando começou a prosperar, deixou de ser dizimista fiel, ofertante fiel na casa do Senhor. E um dia eu olhando o gráfico, eu disse: mas Senhor, o Senhor tem abençoado tanto fulano de tal. E Deus disse para mim: está guardando, segurando, mas vai chegar um tempo, meu filho, em que eu vou mandar um fogo. E quando eu mandar o fogo, eu vou queimar não só o que foi retido, mas também o que foi guardado. Por quê? Porque tem muita gente que acha que Deus se move pelo tamanho da tua conta bancária, pela veste bonita de marca, pela bolsa de marca, o sapato de marca e pelo carro que anda. Eu quero dizer para você que valor no céu para Deus é asfalto. A Bíblia diz que lá as ruas são de ouro e os muros são de cristal. Deus não fica, olha aqui para mim, se tem alguém que pensa que Deus fica impressionado com teu cheque, com teu talão de cheque, com teu cartão de crédito ou de débito, você está enganado. O que move o coração de Deus não é aparência, o que move o coração de Deus é sensibilidade do Espírito de Deus. Eu vou deixar você adorar Jesus esta noite. Eu quero juntar o meu primeiro milhão. Você vai ver se você vai conseguir juntar o teu primeiro milhão sem ser fiel a Deus. Mas no versículo de número 14, nós temos a última fase, e essa que nós temos que viver. A Bíblia Sagrada vai dizer antes, no versículo de número 9, quando aqueles ossos receberam a mensagem profética e se uniu osso a cada osso ao seu osso, e criou nervo, e criou carne,
e Criopele, que era um exército de mortos. De que adianta ter um exército de mortos, Caldelino? Certa vez eu ouvi uma frase e concordo com ela, que é melhor você ter um exército de 100 soldados bem preparados do que um exército de 1000 soldados desconcertados. Viu um grande exército, se tornou um grande exército, mas eram mortos. Se você observar o versículo 9, a palavra espírito está no singular, ou melhor, com letra minúscula. Então Deus dá uma ordem, porque não existe vida sem o espírito. Se hoje Deus te tirar o espírito, você perde o fôlego de vida, porque você não é só corpo, você é espírito, alma e corpo. Este exército se formou, mas não tinha espírito. Se não tinha espírito, não tinha vida. Então Deus dá uma ordem ao profeta, ele diz: profetiza ao filho do homem ao espírito. Essa profetiza ao espírito aqui não é o Espírito Santo, mas é o espírito de vida do exército que foi formado, mas estava morto. Então o texto diz: ó espírito que vem dos 4 ventos. Por que a expressão 4 ventos? Porque os judeus estavam espalhados nos 4 cantos da terra, no norte para o sul, do sul para o leste, do oeste e oeste. Eles estavam espalhados nos 4 cantos da terra. Então este profetiza o Espírito aqui não é o Espírito Santo, mas é o Espírito da nação de Israel. Deus está dizendo: profetiza o filho do homem ao Espírito, e diga que sopre dos 4 cantos da terra. Por quê? Porque eu vou abrir as sepulturas do meu povo, e quando eu abrir as sepulturas, eles viverão. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Quando Ezequiel profetiza ao Espírito, o texto é claro, diz aí: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Estavam em pé, mas estavam mortos. Comprava, mas estava morto. Andava, mas estava morto. Negociava, mas estava morto. Conversava, mas estava morto. Deus está dizendo para alguém aqui: sopra Espírito. Oh glória, bendito seja o nome soberano do Senhor. Sopra sobre os 4 ventos. E Ezequiel disse: profetizei como se me deu ordem, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e numeroso. Só que isto não era o suficiente, porque agora esse exército tinha vida, vida física, vida natural, vida da terra. Eles viveram, mas de que adianta vivermos nesta terra, tendo a vida da terra, se não tivermos a vida do Espírito? Se não tivermos o Espírito agindo em nós, se não tivermos o Espírito operando em nós, se não tivermos uma vida no Espírito renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então quando eles ficaram em pé e viveram, aí Deus disse no versículo 14: Ezequiel, agora diga para eles que eu vou pôr neles o meu Espírito, e eles vão viver. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Eu quero dizer nesta noite que você pode ter osso, você pode ter pele, você pode ter carne, e você pode estar vivo, mas se o Espírito de Deus não estiver em você, você está morto. Nesta noite Deus quer enviar o Espírito e soprar sobre a vida desta noite, para trazer um renovo espiritual sobre cada um de nós. Deus não quer que você tenha só vida, Deus quer que você seja um crente espiritual. Deus quer que você seja cheio do Espírito. Deus quer que você seja renovado pelo Espírito. Deus quer que você seja capacitado pelo Espírito. Deus quer que você seja guiado pelo Espírito. Deus quer que você ouça a voz do Espírito. Deus quer que você transborde do Espírito. O Espírito quer te usar nessa última hora na face da terra. Então Deus está dizendo: eu vou pôr neles o meu Espírito. Ezequiel, oh glória ao nome de Jesus. Era como se
Deus estivesse dizendo, antes deles irem para o cativeiro, e antes de eu levá-los para os 4 cantos da terra por causa do seu pecado, eles me serviam no templo, o Espírito estava sobre eles, mas eles não valorizavam o meu Espírito. Mas eu vou restaurá-los, e quando eu restaurá-los, o meu Espírito não vai só visitá-los, o meu Espírito vai morar neles, vai habitar neles, vai estar com eles, vai guiar a eles. Bendito seja o nome de Jesus. Fique de pé comigo nesta noite. Olha aqui. Um dia, numa cidade, aconteceu um escândalo grande numa igreja. Aquele escândalo foi tão grande que aquela igreja fechou. Ficou lá nos Estados Unidos, só na casa dos fundos, o zelador da igreja. Aquela igreja ficou esquecida por anos. O escândalo foi tão grande que os crentes abandonaram aquela igreja e não queriam mais congregar nela. O mato tomou de conta do passeio, das laterais daquela igreja, ficou abandonada. O caseiro morava no fundo daquela igreja. Um dia ia passando um crente de frente àquela igreja que há anos tinha sido uma igreja avivada, cheia do Espírito, cheia da glória. E Deus falou para aquele crente: entra aí e vai orar. Aquele crente questionou: mas Senhor, faz anos que esta igreja está fechada, não tem culto aqui, está abandonada. Deus disse: entra pela lateral, a porta está encostada, entra e vai orar. Aquele crente ouviu a voz de Deus, entrou naquela igreja e dobrou os joelhos e foi orar. Orou o primeiro dia e Deus falou para ele: amanhã no mesmo horário você vem orar aqui de novo. E ele foi orar no outro dia, obedecendo a voz de Deus. E quando ele estava orando, o caseiro que estava no fundo, naquele dia nos fundos, ouviu alguém orando e disse: tem alguém orando na igreja, eu vou orar juntamente com ele. E aquele caseiro entrou na igreja e foi orar com aquele homem. Agora já não era mais um orando, eram 2 orando a Deus. No dia seguinte, aquele homem já entendeu que Deus queria que ele continuasse orando ali. E ele combinou com o caseiro de voltar naquele dia no mesmo horário para orar. E um jovem ia passando de frente àquela igreja. E quando aquele jovem ia passando de frente àquela igreja, ele ouviu 2 crentes orando e fervorosamente. E ele disse: tem crente ali orando e eu vou orar também. E ele entrou e foi orar, e agora já eram 3 que combinaram para vir no dia seguinte orar o Senhor no mesmo horário. E combinaram também de cada um deles convidar mais um para vir orar com eles. E agora no próximo dia já não era mais 3, agora eram 6, porque cada um deles trouxe um amigo para orar juntamente com eles. Oh glória! Resumindo o testemunho, um foi chamando o outro, que foi chamando o outro, que foi chamando o outro. Aquela igreja abriu as portas, Deus encheu aquela igreja novamente de crente e se tornou a maior igreja daquela região e maior igreja daquele bairro. Deus é Deus de renovo. Eu vou esperar você sair do teu lugar esta noite para buscar um renovo de Deus. Oh glória ao nome de Jesus. Oh glória ao nome de Jesus. Oh glória ao nome de Jesus. Oh, Deus quer trazer vida na tua vida. Deus quer trazer força na sua vida. Deus quer trazer cura sobre a sua vida. Mas isso só é possível através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Oh glória! Eu vou esperar você adorar Jesus. Oh bendito seja o nome soberano do Senhor. Talvez você chegou nesta noite aqui: pastor, eu sou crente, eu tenho religião, eu venho de vez em quando à igreja, mas está morto. Deus nesta noite quer te dar vida. Deus não quer que você seja só osso, não quer que você seja só nervo, não quer que você seja só carne, e não quer que você esteja só em pé vivendo. Deus quer colocar em você o Espírito. Deus quer colocar em você o Espírito.
Deus quer colocar em você o Espírito, oh glória. O Espírito que queima, o Espírito que renova, o Espírito que sara, o Espírito que cura, o Espírito que guia, oh glória. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não quer que você seja um crente que se move quando o Espírito Santo move. Deus quer que você seja movido pelo Espírito. Senhor, estou aqui, preciso admitir, preciso tanto de ti. Enche com tua glória, enche-me com teu poder. Enche com tua glória, enche-me com teu poder. Senhor, estou aqui, preciso admitir, preciso tanto de ti. Admita para ele, não para mim, para ele, Senhor, eu preciso de um renovo. Senhor, eu preciso de um renovo, oh glória. Talvez você é até um bom crente de congregar, mas está faltando vida na tua vida. Seja cheio, seja batizado, seja renovado, oh glória. Deus quer te encher esta noite do Espírito. Enquanto Ele te visita, Ele te cura. Enquanto Ele te visita, Ele te sara. Enquanto Ele te visita, Ele visita a tua casa, tua família, teu casamento. Ele visita você, Ele te liberta, oh glória. De adoração, e cura-me, e serei curado, sara-me, e serei sarado. Derrama, Senhor, o meu altar de adoração. Eu preciso de renovo. Eu preciso de renovo. Adore a Ele nesta noite. Tem renovo, tem renovo, tem renovo. Se Ele renovou um exército de ossos sequíssimos, Ele pode renovar você esta noite. Ele pode renovar tua casa esta noite, oh glória. Ao nome de Jesus de Nazaré. Deus quer, vai te renovar. E você vai ser um crente que vai adorar na terça, vai adorar na quinta, vai adorar no domingo, vai adorar na escola dominical. E quando vier a semana profética e o congresso, é só a continuação daquilo que você já é. Porque você está cheio. Preciso tanto de ti. Jesus, Senhor, estou aqui, visita esse crente preciso hoje. admitir, eu preciso tanto de ti. Seja cheio, seja cheio. Abra a boca para dizer glória. Abra a boca para dizer aleluia. Senhor, estou Deus aqui, não enche vaso de preciso boca admitir, fechada. eu Oh glória. preciso A Bíblia diz: abre bem a tua boca e eu encherei. Abra a boca e adore. Abre a boca e exalte, serei oh glória. curado, sara-me, Oh glória, e Jesus. serei sarado. Derrama, Senhor, o meu altar de adoração, e cura-me, Eu creio. e serei curado, Eu creio no sara-me, renovo de Deus para você. e serei sarado. Eu creio no renovo de Deus Derrama, para sua vida. Senhor, o meu Eu creio na altar de restauração. adoração. Eu creio no batismo Eu do Espírito preciso Santo. de Eu creio, oh glória, no enchimento do céu sobre você. Se você deixar e quiser, Ele vai fazer. Se você deixar e quiser, Ele vai te encher agora. Oh glória, Jesus. Eu preciso de renovo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu glória ao nome de preciso de Se você for renovado, você vai cantar com unção, vai pregar com unção, vai evangelizar com unção, e o que você fizer para Deus vai dar resultado. Oh glória! Preciso de
Oh, glória ao nome de Jesus. Alguém disse nesta semana na sua casa: para mim nada dá certo. Eu fiquei crente, achei que as coisas iam dar certo. Deus está dizendo para você. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Não é que não dá certo para você. A questão é que você precisa viver debaixo do mover do meu espírito. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Oh, me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Mas ele está dizendo: eu não você vim tá me aqui deixando, pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Porque o muito sem mim é nada, mas o pouco comigo é muito. Milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. Para te sentir de novo. O Espírito de Deus não fala com quem está ausente. Ele fala com quem está presente. Oh, glória. O Deus de milagre está aqui esta noite. Foi Ele que te formou no ventre da tua mãe. Ele te conhece. Ele sabe o dia que você nasceu, a hora que você nasceu, aonde você nasceu, como você nasceu. Oh, glória. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, oh, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Sinta a mão do Todo-Poderoso Tem arrancando essa renovo na angústia. casa, tem renovo na casa, Esse peso da tua alma hoje. Você vai voltar leve, vai voltar diferente, porque as tem trevas que renovo na estavam pairando estão sendo dissipadas pelo poder da glória, pelo poder do nome, pelo poder do sangue, pelo poder da autoridade do Deus Todo-Poderoso. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ver o brilho no rosto, Em nome de Jesus, Senhor, de nós oramos pelas vidas que aqui estão diante do teu altar esta noite. Tu és Deus de milagre, Tu és Deus de poder, Deus do improvável. Senhor, aqui estão os teus filhos que acreditam e acreditaram, vindo receber a oração da fé, que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode mudar suas vidas e suas histórias. E eu também creio. Por isso ousamos orar a Ti, nos entregando completamente ao Senhor, certos de que toda a legalidade do inferno é cancelada nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Que toda porta de legalidade é fechada e selada pelo Teu sangue. Que vidas sejam tocadas e renovadas, instruídas, ensinadas e capacitadas pelo Teu Espírito. E que ao retornarem para suas casas, retornem na força do céu, na força do Espírito, na
graça de Deus. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Diga assim seja. Que Deus te abençoe, em nome